Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal. Aqui é o Rafaela Alves, Últimas Notícias. Hoje vamos falar do viúvo de Paulinha. Ele relatou como foi os últimos momentos com Paulinha. Mas já, para você não perder notícias assim como essas em primeira mão, já se inscreve aqui nesse canal. Bom, Clevinho, o viúvo de Paulinha, ele relatou como foi os últimos dias com Paulinha. Ele disse que eles fizeram um show durante o final de semana e que ali na segunda-feira, que era a folga deles, eles saíram à noite para comer em um restaurante japonês, de comida japonesa, né? Então, eles voltaram, dormiram e logo no dia seguinte, Paulinha perguntou a ele se ele estava se sentindo bem, pois ela já estava assim se sentindo mal. Aí ele falou que estava se sentindo bem e ela falou que estava se sentindo enjoada, com vontade de vomitar e que não estava legal. E ela começou ali a vomitar, enjoada, e eles tinham que retornar à cidade deles, Aracaju, sendo que ela estava mal e não podia viajar por conta dos enjoos. E aí então ela pediu para que ele ligasse pro pessoal da banda para poder avisar que ela não conseguiria e eles adiariam o voo. Foi isso que ele fez, ligou para adiar o voo. E ela continuou com os enjoos, passando mal. Ele perguntou se ela gostaria de ir ao médico. Ela falou, não, deixa quando chegar lá em Aracaju, nós vamos. E foi assim. E ele relatou que ela estava ali também, que ela começou a não ir no banheiro, assim, não fazer xixi. E chegando lá, eles pararam na casa da mãe dele e ele disse que ela comeu. E tudo que ela comeu pôs para fora, começou a vomitar, continuou enjoada. Então eles decidiram sim ir ao médico e ela relatou que ela estava com dor ali nas costas, enjoada e vomitando. E o médico, pediu alguns exames para ela e olhou nesses exames que fizeram que deu uma alteração ali no rim dela, que estava maior do que o normal, acho que no rim, no fígado. Viu que esses órgãos estavam maior um pouquinho, deu uma alteração do que o normal. E aí relataram também dela não estar fazendo xixi e ele decidiu, fez esse exame todo, internar e fazer ali uma hemodiálise para poder ver se ela voltava, fazer xixi e voltava ao normal. Foi assim que foi, ela foi internada, tudo. Só que ele disse que o quadro dela foi assim, sabe, muito rápido, agravando rapidamente. Uma coisa que seria assim para ela melhorar foi agravando, foi evoluindo. Ele disse que já no outro dia ela não apresentou, como ela estava ali, fazendo isso para apresentar uma melhora, ela não apresentava melhora, não queria comer. Tiveram que colocar uma sonda para ela poder comer, porque ela não estava comendo. E ele perguntou ao médico por que ela estava daquele jeito, que ele sentiu mudanças, sentiu ela estranha, assim, meio aérea, tudo, e inchada. Aí o médico disse que isso tudo era por conta dela não estar fazendo xixi, era retenção de líquido, tudo isso. E ele falou que ela estava assim estranha, com uma confusão mental um pouco, que ela não sabia. Aí quando ele perguntou, mas qual era o tipo de confusão, tipo assim, ela não sabia, perguntava, o que eu tô fazendo aqui?
E ele disse que ela até chegou, o médico chegou até a brincar com ela, falando: nossa, eu sou seu fã, gosto da música, cantou um repertório. Ela brincou, mas ele via que o jeito dela não era normal, que ela não estava normal. E que ele ali, sabe, sentiu uma preocupação maior devido a essa confusão mental que ela estava ali apresentando. Então o quadro dela foi piorando e decidiram levar ela para a UTI para poder fazer outros procedimentos, já que aqueles não estavam adiantando. E foi assim, ela foi para a UTI e o último dia que ele encontrou com ela, ele relatou que foi num domingo, conversou com ela um pouco, mas que depois disso, quando ele já foi no outro dia, ela já tinha sido entubada de madrugada, levada a coma, e depois disso não voltou, que o quadro se agravou rapidamente. Ele também relatou que eles moravam ali com o pai dela, né, que ele tem uma doença de Alzheimer, né, que causa uma demência devido à falta de massa cefálica, e que ele já não fala já há 3 anos, mas que o pai dela morava ali com ela, e que no hospital ela, sabe, se preocupou, perguntou se o pai dela estava bem. E ele disse também que após a morte dela, que o pai dela continua morando com ele, que hoje quem mora na casa dele é ele, a mãe dele e o pai dela, e o pessoal do home care que cuida dele, que ele conseguiu agora 24 horas para ajudar. Ele diz que acredita sim, que ele sente falta dela, porque devido a essa doença, né, que não lembra das coisas, mas como ela estava ali todos os dias, ele fala que num dia que ele está meio de mais agitação, que ele deve sentir sim falta da filha. Essa atitude, na minha opinião, sabe, é muito bonita da parte dele, né? Então ele diz que está ainda usando a aliança. Ele relatou que está usando, que nunca tirou, que ele ainda acorda e vai olhar na sala para ver se ela está deitada, porque era um costume dela de ir ver outra programação, ver filme, e ele encontrava. E ele também relatou que depois da morte dela teve um sonho com ela, e ela só falava para ele: você tem que ficar bem, você tem que ficar bem. E ele não entendia, ele falava: eu tô bem, por que você tá falando isso? E ela falava isso para ele, que tinha que ficar bem. E durante essa entrevista também, ele relatou também aquele encontro com a pastora. Ele falou que eles foram lá, que a pastora teve algumas revelações sim, que outras são de cunho muito particular deles dois, mas como assim, já muitas pessoas sabem que era um sonho mesmo de a Paulinha ter filhos. Essa foi uma das revelações, e ele informou que ela pôs a mão assim, né, sobre os ossos e falou perguntou para ele se o entrevistador, né, Léo Dias, perguntou para ele se ele não ficou com medo. Aí falou assim que eles ficaram assustados, sim, mas que eles estavam ali, né, renovando uma aliança com Deus, que eles acreditam muito em Deus, que ele é evangélico, então que eles se sentiram seguros ali. Mas ele relata que está sendo muito difícil ficar sem a Paulinha. Já esperávamos isso, né? Deixa aqui seu comentário, que eu gostaria de saber, assim, que você achou da entrevista e o que ele está fazendo após a morte da